Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. O Petit Jornal entra hoje no olho do furacão, no tema do momento, num debate que está sendo bastante acalorado e complexo. O debate sobre o Fundo Amazônia. Primeira questão, o que é o Fundo Amazônia? O Fundo Amazônia é um fundo que foi criado em 2008, que conta com doações a fundo perdido, com recursos a fundo perdido, para apoiar projetos que contribuam para a redução do desmatamento da floresta amazônica. 93,8% dos recursos do fundo vem da Noruega, 5,7% dos recursos do fundo da Alemanha, além de outros pequenos doadores, entre eles a própria Petrobras. A Petrobras contribui com 0,5% do fundo. O fundo visa contribuir para ações de pesquisa, fiscalização, monitoramento, formação de pessoas, em suma, praticamente qualquer coisa que possa contribuir para a redução do desmatamento da Amazônia. Nesse período, 3,4 bilhões de reais já foram captados, o que é, sem dúvida nenhuma, um montante muito significativo e muito impressionante. Os recursos são geridos no BNDES, no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e de lá para cá, estados e a União ficaram com 59% dos recursos do fundo. A polêmica envolvendo o fundo surgiu em maio, depois que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, anunciou a intenção do governo de fazer alterações no Fundo Amazônia. O governo gostaria, por exemplo, de passar a usar dinheiro para indenizar proprietários rurais em unidades de conservação. Noruega e Alemanha são contra mudanças como essa. Uma outra mudança importante proposta do governo foi a alteração da composição do COFA, com o aumento de membros do governo federal. O COFA era o Comitê Orientador do Fundo Amazônia, composto por membros do governo federal, governos estaduais e sociedade civil. Talvez seja surpreendente para você, mas não havia nenhum estrangeiro no COFA. Só havia brasileiros do governo federal, dos governos estaduais e da sociedade civil. Por que eu disse era o COFA? Porque eu fiz uma referência no passado. Porque na prática o COFA deixou de existir recentemente, aliás, algo que havia sido levantado pelo Joaquim Levy, então presidente do BNDES. Ele havia levantado a possibilidade de extinção do COFA, o que efetivamente veio a acontecer. Na prática, isso inviabiliza que novas doações possam ser feitas pelo governo da Noruega e pelo governo da Alemanha, que são os principais contribuintes para o Fundo Amazônia. E é nesse estágio que nós estamos agora. Mas dentro desse contexto, algumas perguntas precisam ser respondidas. A primeira delas, o que ganham Alemanha e Noruega ao apoiar o Fundo Amazônia? Na prática, estamos vivendo dois países que buscam a chamada compensação ambiental, ou seja, a mitigação dos impactos sobre o meio ambiente da sua própria atuação, do seu próprio desenvolvimento econômico, das suas próprias atividades produtivas. Esse é um conceito relativamente difundido no norte da Europa e algo comum. Afinal, o Brasil não é o único país a receber recursos para apoiar projetos de conservação do meio ambiente. E o Brasil? O que ganha o Brasil ao receber recursos do Fundo Amazônia? O Brasil acaba ganhando capacidade de apoiar, inclusive, ações de fiscalização para a preservação da floresta amazônica, algo que é muito importante para a manutenção do equilíbrio climático do Brasil. Mesmo o agronegócio mais moderno, tem preocupações com a preservação da floresta amazônica, uma vez que o seu desmatamento tem impacto sobre o regime de chuvas brasileiro e, consequentemente, sobre a nossa produção agrícola. E o governo brasileiro, o que quer, afinal, ao adotar uma postura de enfrentamento em relação a estrangeiros, em relação a países como Alemanha e Noruega? Tudo indica que o governo brasileiro tenta diminuir as amarras, tenta diminuir os constrangimentos e fiscalizações
para a atuação de uma postura de desenvolvimento econômico na Amazônia, envolvendo exploração no futuro de petróleo e mesmo de mineração, algo que já foi verbalizado com todas as letras pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. Então, se você tem uma menor atuação de estrangeiros, eventualmente a liberação de atividades econômicas dessa natureza na Amazônia fica um pouco mais fácil, fica facilitada. E claro, aí você vai construindo toda uma narrativa de que o Brasil preserva o meio ambiente, de que o Brasil precisa se desenvolver e que, consequentemente, há espaço para a exploração mineral e petrolífera na região amazônica. Gente, essa história envolvendo o Fundo Amazônia está apenas começando e ainda teremos muitos capítulos dessa novela e da própria Amazônia, do papel da Amazônia dentro da economia brasileira, dentro do clima brasileiro e dentro da sociedade brasileira. Lá no site do Petit Jornal, eu linkei mais informações sobre o Fundo Amazônia, inclusive dados e números para maior aprofundamento. É isso, gente. Eu sou Daniel Souza e falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.